Boa tarde. Hoje vamos falar um pouco sobre prismas e pirâmides. Vamos começar aqui com o prisma e consideremos o prisma como um sólido geométrico. Então, o prisma é um sólido geométrico formado pelos seguintes elementos. Então, o que é que tem um prisma? Nós temos aqui alguns primos e ele tem aqui a base, né? Então, aqui a base, que vão ser duas. Ele tem também aqui a altura, então essa aqui vai ser a altura, que no momento não vai interessar para a gente, mas essas linhas aqui são as arestas, então podemos dizer que a altura do prisma também é a aresta. Então, aresta. Quando falar em altura e aresta, estamos falando da mesma coisa. Então, aqui, um prisma, né? Um prisma. Então, temos aqui as laterais. Aqui, as laterais que são as faces. E os encontros das arestas, que são os vértices. Então, vértices. Os encontros dessas arestas são os vértices. E aqui nós também podemos ver aqui, triangular indica que a base é um triângulo, quadrangular a base é um quadrilátero, pentagonal as bases são pentágonos e hexagonal as bases são hexágonos. Características dos prismas. O que característica? O número de faces do prisma será exatamente igual ao número de lados do polígono, que constitui sua base. Então, como vimos lá, base inferior e superior. Então, tem aqui, prisma de base triangular. Por quê? Porque as bases são um triângulo. Então, tem aqui, as bases são formadas por triângulo. Essa base aqui, é um polígono de 5 lados. Polígono de 5 lados é um pentágono. Então, isso aqui, essas bases formam o quê? Um pentágono. Então, prisma de base pentagonal. E temos aqui esse prisma aqui, de base quadrangular, né? E esse outro também aqui, de base quadrangular. Esse prisma tem um nome também aqui, também é conhecido como cubo, e esse daqui como um paralelepípedo. Então, essas são as características, né? Então, continuando aqui, nós temos classificação quanto ao número de lados. Então, quanto ao número de lados, então temos aqui prisma triangular. Significa que ele vai ter aqui, as bases são triângulos, base constituída por triângulos, e temos aqui o prisma quadrangular. Então, as bases são construídas por quadriláteros. Continuando, nós temos aqui pirâmides. Então, temos a pirâmide aqui que a gente vai ver as características. Elas são um pouco diferente dos prismas. Então, pirâmides são poliedros, né? Tanto os prismas como pirâmides são poliedros construídos a partir de uma base poligonal e um ponto fora do plano onde se encontram essa base. Então, aqui nós temos aqui a base, então nós temos aqui o plano onde se encontra essa base e o ponto fora aqui, é o que vai caracterizar. E é lógico, quando você olha, você já vê que isso aqui é uma pirâmide. Então aqui, qual é uma característica? Todas as faces delas vão ser o quê? Triângulo. Então, todas as faces serão triângulo. Triângulos. Então temos aqui. Podemos notar que a pirâmide tem apenas uma base. Então tem apenas uma base e as laterais, as arestas das laterais vão convergir para um ponto fora do plano da base. Todas as faces são formadas por triângulo, é o que a gente acabou de ver. Então, continuando aqui, e também tem aqui, classificação de uma pirâmide. Como é que a gente pode classificar uma pirâmide? Então, temos aqui uma pirâmide de base triangular. Então, classificando aqui,
Essa é uma pirâmide de base triangular. Então, a base dela é um triângulo. A base é o que vai indicar o nome dessa pirâmide. Pirâmide de base triangular. Então, você já sabe que a base é um triângulo. Se a base é um triângulo, ela vai ter o quê? 4 faces. Então, vai ter a base e as 3 faces laterais. E temos aqui essa característica que é esse ponto fora do plano da base. E como a gente viu aqui, ó, os lados são o quê? As faces. Os encontros das arestas são os vértices. Então temos aqui os vértices. Vamos apagar aqui, já apareceu outra pirâmide aqui. Então aqui, ó, vértice, ou vértices, né? Todos eles, e as linhas, que são as arestas. Então nós podemos ver aqui quantas faces tem aqui. Então faces, nós temos quantas? 4. 4. Quantos vértices? Então vértices, nós temos triangular, tem 3 aqui, e é uma pirâmide, converge aqui para cima, aqui mais um, 4. 4 vértices. E quantas arestas? Arestas, a gente viu que arestas são as linhas. Então nós temos aqui, ó, 3 e 3 triângulos, né? 3 e 3, 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aliás, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui, 6 arestas. Então assim que a gente identifica. E aqui nós temos uma pirâmide aqui que lembra o que é isso aqui? Muito bem, o Egito. Então vejam que é bem fácil você perceber a diferença de um prisma e de uma pirâmide. Os dois são sólidos geométricos, né? São sólidos geométricos, também são poliedros. Quando a gente fala de poliedros e sólidos geométricos, estamos falando da mesma coisa. E aí, gostou da aula? Já chegou até aqui? Deixa aquele like para fortalecer o canal.